seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Hoje nós vamos falar sobre um tema que pode relembrar talvez um pouco as teorias da conspiração, mas é algo que está baseado em realidade, uma ideia aí que eu às vezes acompanho e que eu acho que é relevante a gente ter uma discussão sobre ela e começar a pensar um pouquinho sobre quem realmente manda no Brasil. Bom, antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa o like, segue a gente no Spotify e deixe o seu comentário do que você achou do tema de hoje e também sugestões de temas futuros. Bom, falando sobre quem manda no Brasil, esse título é uma provocação de algumas notícias que eu fui acompanhando aí durante a transição do governo Bolsonaro para o Lula. Paulo Guedes, ele é o ministro da Economia do governo Bolsonaro e ele atuou durante muitos anos sendo banqueiro. E ele, inclusive, fundou um banco, que é o BTG Pactual, que atualmente esse é o nome do banco, junto com o André Esteves, que é um amigo dele, também banqueiro. E ele fez riqueza nesse banco, né? Ele é um cara que realmente ele começou a carreira dele cedo e ficou milionário, fundou vários bancos, digamos assim, ao longo da história. Não todos que ele tenha fundado, mas participou realmente do crescimento ali, e o BTG foi um deles, né? E o que me chamou a atenção nessa notícia que eu li foi pouco antes do Lula escolher e oficializar o Haddad como o próximo ministro da Economia, ou ministro da Fazenda, estava rolando alguns boatos, porque como o Haddad é considerado um cara mais à esquerda do que o próprio Lula, por ser um professor, por ser um acadêmico, um teórico do socialismo, o nome dele era muito restrito em relação ao mercado, então o mercado não gostava muito do nome dele. E houveram algumas discussões e a notícia que me chamou a atenção foi a seguinte, né? Em algumas das conversas do Paulo Guedes com o André Esteves seria um dos empresários que teria dado uma carta branca ou uma carta de confiança ou dado a sua autorização para que Fernando Haddad pudesse então ser ministro da Economia. Por que isso me chamou a atenção? Porque um cenário onde a gente tenha Bolsonaro e Lula sentando junto para conversar durante uma transição de um governo, para mim parece inviável, considerando aí as reações do Bolsonaro, o jeito que ele trata e, obviamente, a forma que ele tratou o Lula e como o Lula se porta também. O Lula geralmente é um cara que conversa bastante, mas a forma como foi construída toda essa relação é muito óbvio que eles não sentariam para conversar. Porém, aí entra a parte que parece um pouco teoria da conspiração, né? Será que quem está no comando do Brasil realmente é o presidente da República? Será que ele tem o poder que a gente imagina que ele tem? Será que o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, do Senado ou do STF? E essa notícia me chamou a atenção porque Paulo Guedes, então, é muito amigo do André Esteves. André Esteves é um empresário, então, e inclusive já esteve envolvido em escândalos, vamos dizer assim, prováveis ou não, de corrupção e, enfim, de influência a poder econômico. Inclusive já foi preso e já foi solto, né, pelo STF. E isso é uma coisa que me chamou a atenção, então, que ele continua tendo esse poder. E quando a gente fala que o Haddad sentou com Paulo Guedes para conversar, então seria então Lula, representantes de Lula, e Bolsonaro conversando sobre os rumos do país. Olha, eu não duvido, tanto o Paulo Guedes quanto o Haddad tenham essa visão de sentar e conversar sobre o país. O Paulo Guedes, a gente sabe que, apesar dele ter sido muito extremo e ter apoiado o Bolsonaro nas maiores loucuras possíveis, inclusive na pandemia, que na minha visão é algo imperdoável por tudo que a gente passou, ele sempre foi um cara de sentar e discutir. Inclusive, você pode pesquisar na internet, tem vários vídeos dele elogiando a política do governo Lula e do governo Dilma. Durante muitas vezes ele elogiou. E não é à toa, durante o governo Lula e do governo Dilma, os bancos ganharam muito dinheiro. E o Paulo Guedes, sendo um banqueiro, não ficou fora disso, né? Então, isso acontecia muito. O Haddad também não é um cara que se recusa a conversar, ao contrário, você vê diversas entrevistas dele na internet, você pode pesquisar, por exemplo, uma que eu acho bem interessante, quando ele deu entrevista para o Flow, onde ele foi questionado muitas vezes ali pela sua atuação na prefeitura de São Paulo, e ele se dispôs a responder e não fugiu das discussões, né? O que me chama a atenção foi o papel do André Esteves. Então vamos entender um pouquinho, né? Se você dá uma pesquisada aí no Google, não precisa acreditar em mim, dá uma pesquisada aí no Google agora ou depois sobre André Esteves e a influência dele na política do Brasil. Você vai ver relatos de como ele aconselhava Arthur Lira na pauta das ações que entrariam em votação na Câmara. Vamos relembrar um pouco. Quem que é Arthur Lira? Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara, então deputado, com o apoio do Bolsonaro e um dos caras que ajudou a criar
é o orçamento secreto. Então, bilhões e bilhões de reais em emendas que seriam destinadas a parlamentares assim que a gente soubesse o porquê e, em alguns casos, até para quem elas seriam destinadas. Então, ali criou o que a gente pode chamar de a legalização do que antes era um mensalão do PT. Então, o PT foi condenado pelo mensalão ali na primeira gestão do governo Lula, na segunda, na verdade, por usar recurso público para influenciar a votação. Então, ele, né, relembrando como que era o mensalão, a mensalidade que era paga para os deputados através de emenda de propaganda do Banco do Brasil. Então, os deputados recebiam uma parte dessa verba através do Marcos Valério, que era o doleiro, e votavam a favor do Lula, nas medidas do Lula, e o Lula então conseguia a aprovação das medidas mais críticas. Então, é um mensalão, uma forma de compra. O que é o orçamento secreto, né? O orçamento secreto são as emendas parlamentares que elas já existem, então existe um orçamento específico ali que você tem que distribuir para os deputados, e esse orçamento ele é distribuído a critério do governo, então o governo pode selecionar, por exemplo, o que ele mais quer e distribuir, tem ali a medida impositiva na quantidade. A grande diferença é que quando você impõe o sigilo, você acaba então permitindo que esse dinheiro seja distribuído sem que a população saiba exatamente para onde. Então a gente teve casos aí, eu não lembro exatamente a cidade, mas teve um caso de uma cidadezinha que recebia, acredito que foi implante dentário, enquanto a cidade, sei lá, tinha 10 mil habitantes, ela comprava implante suficiente para 50 mil. Então, assim, obviamente ali estava rolando uma corrupção. Só que você não conseguia saber nem quem foi que destinou. O Arthur Lira foi o arquiteto disso. E a notícia era: Arthur Lira conversa com André Esteves para ter conselhos sobre quais pautas ele deve abordar. E aí você começa a entender que a influência desse cara é um pouco maior. Ele também senta para conversar com Rodrigo Pacheco, então presidente da Câmara. Ele tem Gilmar Mendes como um dos seus, entre aspas, aí, conhecidos, amigos, não sei, a gente pode especular várias coisas. Então, é uma pessoa que tem na sua bagagem, ela consegue conversar no mesmo dia com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com ministros do STF, dar conselhos para o Paulo Guedes e dar autorização para o Lula nomear o Haddad. Se a gente tivesse, talvez, há 300 ou 400 anos, uma monarquia absolutista, esse seria mais poderoso do que o rei, né? Teria poder ali de indicar, de mandar e desmandar. Então, será que realmente quem manda no Brasil são os deputados? São os senadores? São os ministros do STF? É o presidente da República? São os seus ministros? Então, isso me levanta essa pulga atrás da orelha. E aí a gente começa a ir para a realidade, né? Paulo Guedes, por exemplo, cedeu uma dívida para o BTG Pactual, o antigo, né, banco que ele trabalhava, por um valor muito abaixo de mercado. E isso a gente está falando na casa de bilhões. Então, uma dívida do Banco do Brasil, se eu não me engano, que foi passada para o BTG por um valor muito mais baixo. Então, o que quer dizer isso? É um valor que ele consegue administrar para recuperar aquela dívida e recuperar ganhos financeiros. Então, assim, é uma influência que ela vai, então, do ponto de vista econômico, mas ela vai também nas tomadas de decisão. Uma dúvida que eu tenho, primeiro, quando André Esteves foi preso, ele foi solto rapidamente pelo STF. Essa soltura dele teve base legal? Uma outra pergunta, ele tem influência suficiente, então, para ter contato com o ministro do STF? Ele consegue, então, comprar uma sentença? É uma dúvida. A gente sabe que em cidades pequenas isso acontece muito. A gente já viu várias denúncias de juízes que vendiam sentenças. Por que isso não aconteceria numa Corte Suprema, junto com um bilionário? Beleza, isso é uma dúvida. Uma outra dúvida é: qual que é o teor da conversa desse cara com o presidente da Câmara dos Deputados? Quando o Arthur Lira, por exemplo, pauta um projeto que tem interesse empresarial, qual que é a influência do André Esteves? Quando a gente olha para o Brasil, que a gente fala que uma das maiores taxas de juros do mundo estão aqui, quem que tem interesse em manter essas taxas de juros? Quando o André Esteves chega e fala para o Lula: tá, pode colocar o Fernando Haddad. Quais compromissos o Fernando Haddad assumiu com ele? Quais compromissos o Paulo Guedes assumiu com ele? A gente já viu alguns aqui que eu dei de exemplo. Então a grande dúvida é a seguinte: se o povo, que é o povo, não pode chegar, propor uma lei, dificilmente tem acesso a um deputado, às vezes não tem acesso nem a um vereador da sua cidade, qual que é a influência que um cara sozinho pode ter se ele é bilionário? Será que existe apenas ele? Será que existem mais pessoas dando ordens?
Então aqui ficam uns questionamentos, porque perceba, ele é um cara que ele conversa com os dois lados, com a esquerda e com a direita. Então a percepção que eu tenho é, se ele é amigo do Paulo Guedes, fundou uma empresa junto, mas e ao mesmo tempo senta com o Fernando Haddad e autoriza ou dá carta branca ou dá a sua bênção para que o Fernando Haddad vire o ministro da Economia, isso quer dizer que ele conversa com os dois governos. Então ele não tem essa de esquerda e direita. Enfim, ficam alguns questionamentos. Como eu comentei, não é criando uma teoria da conspiração, mas é olhando algumas notícias. Vou deixar o link delas aí na descrição para você ver, mas você pode pesquisar por si mesmo. Não afirmo que ele tenha dado ordens, mas que a influência dele nesse nível é estranha, é complicada, essa é a minha opinião. E para mim, olhando a realidade dos banqueiros no Brasil, me deixa muito preocupado que alguns banqueiros tenham esse nível de acesso e que essas conversas não sejam transparentes. Perceba, eu não acho que os banqueiros têm que acabar, quer dizer, alguns até deveriam acabar pela exploração que eles fazem com as pessoas, mas o mínimo que eu gostaria de um agente público é a transparência. Por que uma conversa como essa não pode ser divulgada? Fica a dúvida. Ah, mas ele tratou de negócios confidenciais. Ele é confidencial, os negócios dele são confidenciais. O governo não. O ministro do STF não. O presidente da Câmara não. Eles trabalham para o povo. Eles têm que ter transparência no que eles fazem. A gente precisa saber qual que é o teor dessas conversas. Se tem alguém recebendo dinheiro, se tem alguém pedindo uma influência, se tem alguém pedindo para subjugar uma lei. Afinal, o que é aprovado ali é aprovado para 200 milhões de pessoas e não para uma pessoa só. Enfim, fica a dúvida. Espero que você também comece a pensar, quando você escutar as notícias, refletir que pode ser que existam coisas que a gente não sabe exatamente que estão ali por trás e entender quem que ganha, que está aqui, da onde vem o dinheiro e quem que ganha com aquela medida. Se é realmente o povo ou se é um grupo menor. E aí, a partir daí, saber cobrar as pessoas, saber entender onde estão seus direitos e, eventualmente, até mudar a realidade do país. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Deixe um comentário do que você achou do episódio e pense bastante no que eu falei, porque é realmente um tema muito delicado. Até mais.